Pastor Alex, pastora Miriam, por favor. Em nome de Jesus. Pode receber esse casal maravilhoso, né? Bonito, chique. Aleluia. Estão com a palavra, né? E vão poder ministrar, esteve conosco aqui no sábado à noite, no domingo, hoje pela manhã, e agora estarão ministrando ao nosso coração. Sejam bem-vindos e que Deus possa usá-los, em nome de Jesus. Amém. Toda a igreja da paz, Senhor Jesus Cristo. Amém, amados. Estamos muito felizes de estarmos aqui realmente. Tem sido dias de bênção, né? O pastor nos elogia muito, ele fica aí avisando a gente, mas eles são grande bênção também, né? É por isso que a gente consegue ser, né, um pouquinho daquilo que o pastor e a pastora é para nós, amém? E nós também queremos ser para a igreja, né? Não somente para aqueles que nós conhecemos, somos próximos, mas para aqueles que são distantes, né? E assim Deus, o Senhor Jesus, nos ordeia, e nós amemos uns aos outros, em amor, com intensidade, né? De todo o coração, com humildade, porque nós nada somos sem que o Senhor tivesse nos alcançado, amém? Este amor que nós temos, nós só podemos passar porque o Senhor é que vem sobre nossas vidas e nos usa como canal. Nós somos canal das bênçãos de Deus e nós temos muito temor disso, de poder realmente transmitir o amor do Senhor Jesus Cristo, né? Somente Ele pode nos amar de forma tão intensa, somente Ele. Nós queremos realmente poder ser canal de bênção para amar a igreja como o Senhor nos ama. Amém, amados? Gostaria de deixar somente uma palavrinha, né? Para que os irmãos estejam realmente sentindo isso no coração, né? Ali em Colossenses, 1 Colossenses 9, 1 Colossenses, versículo 9. Amém? Como o Senhor nos diz, meninas, por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos a parte que nos cabe da herança dos santos da luz. Amém? Somos herdeiros do Senhor, herdeiros deste amor, herdeiros da sabedoria, da graça, da misericórdia. Somos herdeiros do Senhor e temos que andar como herdeiros, temos que viver como herdeiros. Amém? Glória a Deus. Amém, amados? Então eu rogo ao Senhor, eu oro todo o tempo para que eu viva isso, mas também oro para que a igreja viva isso, porque nós necessitamos disso. O mundo necessita disso, que nós vivamos em perseverança, em oração, crescendo em conhecimento e sabedoria, mas em todo o tempo não deixando que o Espírito Santo venha nos usar com amor, com a misericórdia, com a graça, concluindo o Senhor em nossas vidas. E isso é o que vai alcançar almas, vai trazer vida para a igreja e vai trazer Cristo à igreja. Amém, amados? Amém. Amamos vocês de todo o coração, porque Cristo assim nos amou. Por isso que nós podemos amar. Amém, amados? Amém. Ai. Sou apaixonado pela minha esposa, bênção da minha vida. Meu Deus, aprendo muito com ela. A Bíblia diz que quem acha uma mulher acha como uma pedra preciosa. Obrigado, Senhor, por essa mulher tão abençoada. Amém? Amados, eu me apresento, sou o pastor Alex,
casado com a pastora Miriam, temos 3 filhos, todos misticinhos. A Juliana, de 14 anos, não está aqui. Ela está lá em Peruíbe, está tendo aniversário da igreja, então ela quis ficar lá e participar do sábado e domingo aniversário, mas está conosco nossos outros 2 pequenos, José Henrique, de 9 anos, e o André Lucas, de 5 anos. E eu quero desde já tranquilizar o seu coração, porque quando vem o pastor de fora para pregar, o povo já fica assim: meu Deus, olha o pastor, ó Senhor, manda fogo, que seja uma palavra profética. Qual vai ser o tema do sermão? O que será que o pastor vai pregar? Já aviso para você antes de abrir a Bíblia. Sabe o que eu vou pregar hoje? Vou pregar o tema, o seguinte tema: o amor de Deus. Aleluia! Amém? O pastor Rodrigo me convidou para que eu estivesse aqui para pregar por amor. Eu chamei a minha esposa e meus filhos para estar aqui e vir pregar e abençoar e ser abençoado a igreja pelo amor. Você chegou aqui nesta noite, entrou por aquelas portas e sentou e orou e adorou por amor. Aquela enfermidade que há dias você estava, aquela cirurgia que foi complicada, e em todas essas situações Deus te deu vitória, foi por amor. Aquele momento que você estava desempregado, aquela crise econômica, aquela crise financeira, e de repente uma mão generosa estendeu, pagou sua dívida, te reergueu, te animou, saudou aquela dívida para trás, foi por amor. Aquela irmã, aquele irmão, aquele cunhado, ou a sogra, ou o sogro, que estava longe do caminho do Senhor, e hoje aí o abençoado está do seu lado, louvando, foi batizado aí o ano passado, dias atrás, foi por amor. Aquela pessoa que você viu na rua pedindo pão, mendigo, pobre, cego, nu, sem direção, e hoje está aí para a glória de Deus, foi por amor. Então a nossa vida, ela se resume no amor de Deus. Tudo que você faz se resume em amor para o próximo e para o Senhor. Quando você entra numa igreja para louvar, é por amor. Quando você vem dar oferta, como o pastor diz, é por amor. Quando você é convocado a orar, a buscar a Deus, é por amor, por gratidão. Então, hoje eu vou pregar, pastor, por mais que eu possa citar até o tema, o título do sermão, fique tranquilo, não vou pregar nenhuma heresia, viu, pastor? Vou pregar biblicamente o amor de Deus. Amém? Abra comigo a sua Bíblia, ainda no meio da Bíblia. Qual é o lugar que você abrir? Mas não vou falar ainda do livro, né? Só para você se acalmar um pouco, porque às vezes o pastor vai falando e a pessoa fica qual o livro que ele vai mandar para ele, né? Então já abre um pouquinho a Bíblia, tranquilo, né? E nesse momento eu quero fazer uma oração primeiro, amém? Feche os seus olhos. Ó Pai querido, eu sou grato a Ti, Senhor, por nesta noite ter este privilégio, esta alegria de estar entre famílias, de estar aqui entre os meus irmãos e as minhas irmãs. É com alegria que eu quero externar nesse microfone, nesse púlpito sagrado, a minha gratidão por o Senhor ter sido tão benevolente durante anos e anos com a minha vida e com a minha família. Eu não sou digno, Senhor, de receber tanta graça, tanta bênção sobre a minha vida. Mas uma coisa eu sei, nunca me esquecerei dos benefícios, das bênçãos que o Senhor tem tido comigo, para com a minha casa e minha família, e também sobre a vida de cada um do teu filho, da tua filha que está aqui nesta noite. Por isso, Pai, que nessa noite, que seja agradável, Senhor, as palavras do meu coração, a minha boca, Senhor, venha proferir palavras que venham gerar vida, venha gerar, Senhor, uma expectativa boa no coração de cada um dos teus filhos e filhas, porque a igreja do Senhor, eu estou aqui somente como, ó Deus, um vaso para transbordar, eu estou aqui, Senhor, como um servo para ministrar, servir ao Senhor e servir a vida do meu irmão e da minha irmã. Obrigado por esta igreja que nos acolhe, que as tuas bênçãos, Senhor, que são grandes e infindáveis, sejam sobre a vida do pastor Rodrigo, da sua esposa, da sua família, de toda a liderança da igreja, de todos os irmãos e irmãs que se encontram nesta noite, desde o último que está lá na porta, ó Deus, as crianças que estão aqui, Senhor, todos da mesma forma, sejam, ó Deus, agraciados, sejam, ó Deus, abençoados grandemente pelo Senhor nesta noite. A Ti toda a honra, toda a glória mesmo, Senhor, sempre será assim. E nós vamos continuar assim, sempre reverenciando, adorando aquele que é único, digno de louvor,
e honra para todos sempre. E quem crê diz amém. Amém. Glória a Deus. Você pode adorar a Deus com uma salva de palmas? Gosto muito da adoração, né? Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Recebe a adoração do teu filho e da tua filha. Amados irmãos, eu faço uma pergunta. Vocês sabem como as pessoas são identificadas no dia de hoje? As pessoas são identificadas pelo grupo ou pelo setor a qual elas pertencem. Por exemplo, a pergunta é inevitável: quem é você? Qual é a sua profissão? Qual é a sua cidade? Qual é a sua ocupação? Qual é o seu partido político? Qual é a sua religião? E por aí vai. Tudo isso tem a ver com o espírito desta época, a chamada globalização, que a gente costuma dizer que é a tentativa de se criar uma cultura só, chamada monocultura universal. Por exemplo, hoje, quando muitos de nós almejam, dentro da sociedade, no contexto que nós vivemos, almejar, né, um cargo maior, uma posição melhor, né, buscar uma promoção melhor dentro da sociedade, você já tem que se adequar para isso. Você já tem que pelo menos dominar, como eu disse agora de manhã no estudo aqui, você já tem que ser um bilíngue ou trilíngue. Além de você falar português, você também tem que conhecer ou inglês ou espanhol. Esse é o nível hoje a qual a sociedade exige de mim e de você. A sociedade exige também que você seja uma pessoa culta, que você no mínimo esteja antenado e sabendo o que está acontecendo, quais são as notícias boas, quais são as notícias ruins que correm na cidade e no mundo. Hoje também, você também tem que saber lidar no mínimo com a tecnologia de informatização eletrônica, computador, notebook, iPhone, iPad, internet, e-mail, Orkut, site, por aí vai. Então, muitos chegarão ao sucesso, mas muitos também sucumbirão, irão para a derrota por se sentirem incapacitados, excluídos, fracassados. Então, nesse contexto, nós vemos que, como a igreja, como eu e você, nós podemos intervir, como eu e você, nós podemos agir num contexto como esse, onde a correria, onde a competição, onde o individualismo está em alta. Nós podemos ver que há uma crise ética, política e moral, não só no Brasil, mas no mundo todo. A população se sente traída pela política, insegura com relação ao futuro, e muitos estão pobres de espírito. A chamada opressão ou depressão, que tem sido chamada doença do século, tem pegado muitas pessoas de surpresa. Então, com toda certeza, eu posso dizer que aí entra essa forma, né, em que todos querem, de alguma forma, se sentirem valorizados. As pessoas querem ser identificáveis, né? Aí surge aí o sectarismo, os setores, né, dentro da cidade, os grupos, as tribos, os condomínios fechados, os clubes sociais, né, as sociedades secretas. Ninguém quer ser um fantasma. Todo mundo quer ser identificado, respeitado e valorizado. Então, dentro desse contexto, como eu e você podemos responder ao mundo? Como eu e você podemos ajudar as pessoas que estão tão próximas a nós a serem dignas, a serem aceitas, a terem vidas, a olhar para frente, a levantar a cabeça, a saber que existe sim uma forma de ela ser feliz dentro de uma sociedade corrompida como a nossa? Então aí entra o papel da igreja, aí entra o papel do pastor, da pastora, do líder, do membro, do obreiro, do irmão que chegou agora, daquele que está na igreja há um bom tempo, a igreja de Cristo no geral. Então, por isso, nessa noite eu quero falar sobre, dentro do tema do amor, porque a Bíblia toda fala do amor, mas especificamente eu quero falar, trazer uma mensagem para a igreja, um desafio para o seu, para o meu coração. Eu quero falar sobre o caráter, a característica multiforme da igreja. Abra comigo agora em Efésios, carta de Paulo a Efésios, capítulo de número 3. Capítulo de número 3. Efésios, capítulo de número 3. Nós vamos ver aqui do versículo de número 8 até o versículo de número 21. Efésios, capítulo de número 3. Nós vamos ver do versículo de número 8 ao
Quem achou, diga amém. Todos não acharam. Quem não achou, todo pastor fala isso, né? Misericórdia. Não, diga assim, espera um pouco, pastor. Pode dizer. Quem achou, diga amém. Agora sim, toda a igreja achou. Efésios capítulo 3, versículo de número 8. Preste atenção nas palavras que aqui Paulo dirige aos nossos irmãos lá da cidade de Éfeso. Diz assim o texto: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço, não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Agora o versículo, vamos pular, versículo 20 e 21 agora. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus para todas as gerações, para todos sempre. Amém. Diga amém. 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 Amados, esse texto fala que Paulo recebeu uma graça. E aí, essa graça é o que? É a graça de anunciar as insondáveis riquezas de Cristo. E qual é a forma que Paulo anuncia? Ele fala, ele abre a boca, ele profetiza as riquezas de Cristo através da pregação, da anunciação. A boca falando, o coração cheio, a boca fala, anunciando as boas novas de salvação. E a quem ele, Paulo, dirige as boas novas de salvação? Ele dirige ao homem, à mulher, o pecador. Então, dentro desse contexto, eu quero ressaltar aqui a primeira verdade, o primeiro aspecto, o primeiro caráter que eu e você estamos, podemos dizer assim, impregnados, caracterizados por Deus, caracterizados pelo Espírito Santo, para a gente, além de sermos curados, para que nós possamos ser curados, mas para também fazer a diferença para aquelas pessoas que estão passando na rua lá fora, ouvindo, estão com o coração tribulado, desejosos de salvação, mas ainda não ouviram e ainda não foram alcançados. Então preste atenção no que eu vou dizer. A primeira característica da igreja, a primeira característica minha, sua, eu e você que fazemos parte da igreja, o primeiro caráter, a primeira verdade que eu encontro nesse texto bíblico é que a igreja deve ter um caráter anunciante. A igreja deve ter um caráter anunciante. A igreja que ora, a igreja que revela, a igreja que profetiza, a igreja que adora, a igreja que está com as portas abertas, a igreja onde todos, pela fé, anunciam as boas novas da salvação. Você sabia que para você chegar aqui nessa noite, eu sei que tem muitas aqui, pastor, que estão aqui há 1 ano, 2, 5, 6, 7, até 7 anos, mas que para você chegasse até aqui nessa noite, alguém anunciou para você. E se você nasceu no berço do Evangelho, também alguém anunciou para o seu pai e a sua mãe que Jesus Cristo, Ele é maravilhoso, Ele é transformador, Ele pode mudar contexto, mudar a história da minha vida, sua, ainda levar para o céu, e por isso você está aqui, porque alguém anunciou, alguém falou, alguém profetizou, alguém evangelizou. É a igreja de caráter anunciante. Você quer ver um exemplo disso? Olha a sua Bíblia, lá em Isaías capítulo 52. O coração de Deus, no coração de Deus, a igreja existia lá no Antigo Testamento. Veja só como Cristo, que já é pronunciado lá no livro do profeta Isaías como o Senhor da igreja, e Cristo sendo o Senhor da igreja, e nós como imitadores de Cristo. Veja que texto belíssimo da palavra de Deus, para que você se fortaleça, você entenda que você não deve de forma alguma se omitir de anunciar aquilo que Deus faz por você. Amém?
Então lá em Isaías, capítulo 52, 7, assim: quão suaves são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem e faz ouvir a salvação. Então a aplicação é, amados, anunciar as boas novas. O contexto que nós vivemos muitas vezes é só de má notícia. Anunciar a paz. Quantas pessoas atribuladas, quantas pessoas sem paz convivem com você, ou na sua rua, ou mesmo dentro de casa, ou no seu lugar de trabalho. Em algum lugar as pessoas estão exaustas, aflitas, sem paz, e a palavra de Deus tem esse poder de ser as boas novas. Agora olha que interessante, né? Quão suave, quão bom e suave é anunciar, é ser usado por Deus. Por isso que eu sempre falo, ministério não é peso, é bênção. Diga para o seu irmão, ministério, diga para ele, ministério não é peso, é bênção de Deus. Amados, esse é o caráter da igreja. Esse é o primeiro caráter da igreja, anunciar a palavra. Que palavra é essa, pastor? A palavra só boas novas, a palavra que gera vida, a palavra que gera transformação, a palavra que anuncia o bem e faz ouvir a salvação. Eu citei um exemplo hoje de manhã no estudo, a cena, cidade de Cafarnaum, Lucas capítulo 4. Jesus passando pela cidade de Cafarnaum, ele foi realizando muitas coisas boas, a multidão impressionada, e vendo que ele estava indo embora, pastor Rodrigo, instável. Você sabe o que significa a palavra instar? Instar é você fala para a pessoa, não vai, instável para que ele ficasse na cidade. Senhor, mestre, Rabi, não vai embora, fica aqui. O Senhor fez tantas coisas boas na minha cidade, o Senhor visitou a minha casa, o Senhor visitou a minha família, fica aqui. A Bíblia diz, você pode abrir Lucas 4, versículo 42 ali, fala que eles estavam querendo segurar Jesus naquela cidade. Sabe qual foi a resposta de Jesus? O texto diz que Jesus, ele disse, é necessário que eu anuncie o evangelho do reino às outras cidades. Eu não posso ficar aqui, há outros que precisam experimentar o que vocês experimentaram. Então, amados, é isso que nós temos que ressaltar. Essa é a característica da igreja de hoje. É a igreja que se envolve, é a igreja que ora, faz campanha, a porta da igreja está aberta, não é só um domingo. A igreja se envolve, né, em campanha evangelística. O pastor faz aliança com outro pastor, a liderança da cidade conhece a igreja até participa das decisões políticas da cidade, a igreja alcança os ricos, a igreja alcança os pobres, a igreja organiza eventos na cidade, ela abençoa a cidade, ela abençoa as famílias da cidade. Esse é o contexto em qual eu e você vivemos. Anunciar. Você não foi abençoado, você não foi curado, você não foi transformado só para dizer, Senhor, muito obrigado, fui curado, abençoado, agora estou tranquilo. Você também foi chamado para reproduzir esse amor abençoador na sua vida. Amém? Então esse contexto é qual nós vemos que Paulo, ele diz que ele está feliz, que ele se sente chamado, ele que se sente tão humilde, mas na responsabilidade, na alegria, no privilégio de anunciar a obra de Deus. Amados, quando eu estudei um tempo atrás, eu li um livro de teologia de um homem chamado Karl Barth. Ele foi um dos maiores teólogos do século XX. Quem gosta de estudar, quem gosta de uma certa forma, adquirir um conhecimento teológico na palavra, pesquise sobre esse nome, Karl Barth. Esse homem, uma frase simples, mas uma frase célebre, ele diz assim: olha, o cristão da cidade, o verdadeiro cristão líder da cidade, ele deve ter um jornal na mão e uma Bíblia na outra mão. Sabe por quê? Porque quando você está com um jornal na mão, o jornal resume o quê? O contexto da cidade. Você quer conhecer uma cidade? O que tem de bom, o que tem de ruim, o que está acontecendo? Né? Você compra o jornal, porque ali está resumido o que é a cidade. Mas ele disse uma coisa interessante, né? Que mexe no coração de todos nós. Se eu vivo na cidade, eu participo da cidade, se eu sou o membro social da cidade, eu também tenho que ser bênção na cidade. Eu também não tenho a solução para a cidade. E na outra mão, a palavra de Deus. Numa mão eu vejo o problema, mas na outra mão eu vejo a solução. Aleluia. Olha agora, Senhor, Deus. Eu fiquei impactado. Eu falei, Deus, abençoa esse homem. Uma frase tão simples, mas impactante. O verdadeiro cristão, o líder cristão, ele anda com um jornal na mão e uma Bíblia na outra mão. Que
Que lindo isso, pastor Rodrigo. Então esse é o caráter, amados, de nós como igreja de caráter anunciante. Nós que vamos até a cidade, abrimos a boca, abençoamos. Quantas pessoas ao nosso lado pessimista, negativa, precisando de ajuda, precisando de direção, e você vem na igreja, o pastor prega, é uma bênção, o grupo de intercessão ora, é uma bênção, você participa, você sai daqui abençoado, chega triste, sai alegre, chega desanimado, sai revigorado. Mas e as outras pessoas? Nós estamos dentro da cidade, nós não estamos isolados. E uma coisa é certa, amados irmãos, eu posso dizer para vocês, sabe quando no momento da vida há um vento, há uma tempestade, e parece que as coisas estão ao contrário, e de repente parece que existe uma nuvem cinzenta em cima da nossa cabeça, em cima da nossa casa, em cima da nossa família. Uma coisa eu aprendi, muitas vezes aconteceu isso comigo, essa é uma palavra minha do meu coração para você. Uma coisa eu descobri, quando a gente começa a fazer a obra de Deus, nossos problemas vão sendo, cada um por eles, eliminados pelo amor de Deus. Amém. Quantos problemas, minha esposa daqui sabe, quantas circunstâncias difíceis nós já passamos na vida, mas em todas elas nós olhamos para a obra de Deus e falamos: Senhor, eu não vou parar, eu não vou desanimar, mas eu vou continuar anunciando que Jesus Cristo é a solução para esta cidade, para estas almas. E quando eu olhava para trás e chegava em casa, de repente o telefone tocava, olha aqui o que estava acontecendo, já acabou, já está resolvido. De repente chegava um irmão, uma irmã em casa: pastor, olha, isso já foi resolvido. De repente eu via, cadê os problemas? Acabaram, porque enquanto eu faço a vontade de Deus, Ele vai abençoando a minha vida. Amém? Toma posse da sua vida. O caráter multiforme da igreja, a primeira verdade, a igreja de caráter anunciante. Fale de Jesus, aquele teu cunhado, a tua cunhada, teu primo distante, o filho que está longe, a filha que saiu do caminho do Senhor, o teu marido que não vem na igreja, a tua esposa que está desanimada. Não deixa de anunciar as boas novas, a poder das palavras. As palavras geram cura na vida daqueles que creem, amém? Amados, anuncie. Olha, eu não sei se tem alguém aqui pela primeira ou segunda vez que está visitando a igreja. Eu quero dizer para você que você está no lugar certo. Você está ouvindo palavra de cura para a sua vida. Talvez é a primeira vez que você está vendo eu pregar nesta igreja. Eu quero dizer para você que nesta noite, se você crê, Deus tem um milagre para você vir buscar. Eu quero dizer para você que eu não vou calar meus lábios. Eu quero dizer para você que essa igreja não tem voz profética. Aleluia. Eu quero dizer para você que essa igreja tem unção. Eu quero dizer para você que essa igreja tem solução. Caráter anunciante. É o caráter daquele que louva a Deus, daquele que tem compromisso com Deus, daquele que sabe qual é a mão de Deus, que Ele é grande abençoador, que vai alcançar minha casa, vai alcançar minha família, vai alcançar minha esposa, vai alcançar meu marido, vai alcançar meus filhos, vai alcançar meus parentes. Aleluia, porque eu creio no poder da palavra. É o poder do Espírito Santo que fala, sou eu. Aleluia, sou um canal. Eu quero ser um canal. Os irmãos já viram água, a torneira não brota água, a torneira não dá água, a água que brota da natureza, é Deus que faz a água brotar. Mas o que acontece com uma torneira aberta? Ela flui a água. Se você abrir uma torneira, a água vai sair. Mas se você tiver com a torneira fechada, a água vai ficar lá. Você tem que abrir a sua boca. Você tem que deixar Deus falar para você. Aleluia. Diga para o seu irmão: abra a sua boca. Pode ser para ele, abra a sua boca, porque Deus a te encherá. Diga: Deus a te encherá. Aleluia. É o caráter da igreja anunciante. Agora escute isso. Há uma segunda verdade. Há uma segunda verdade nesse texto maravilhosa, porque o efeito do caráter da igreja anunciante vai chegar no seu objetivo, amado. Você vai chegar. Mas não esqueça que nesse mundo nós temos um inimigo, nós temos um adversário a ser vencido. Aleluia. Mas o que acontece? Quando nós vamos falando, vamos orando pela cidade, abençoando a vizinhança, abençoando o poder judicial da cidade, político da cidade, abençoando a nossa rua, abençoando o nosso bairro, abençoando a nossa parentela, a igreja também ela tem que assumir o segundo caráter que está na palavra de Deus. Além do caráter anunciante, agora ela passa pelo caráter da igreja militante. Aleluia. É a igreja que combate o bom combate. É a igreja que não anda para trás, anda para frente.
É a igreja que sabe que no poder do Espírito Santo as portas do inferno são arrombadas, as vidas são libertas, as cadeias são rompidas, Satanás sai correndo, porque a igreja está militando, a igreja está combatendo. Veja comigo aí, Efésios capítulo 3, veja comigo o versículo 10, Efésios 3, versículo 10 e o versículo 11 assim: para que pela igreja, olha, não é o pastor que está dizendo, é a palavra, para que pela igreja a multiforme sabedoria, o poder de Deus, se torne conhecida. Aí eu faço a pergunta: quando? É amanhã, pastor? É no Armagedon? É na segunda vinda de Cristo? É no milênio? É no pós-milênio? A Bíblia diz: seja conhecida agora. Diga comigo bem forte: agora. Agora. Mais forte: agora. Agora. Amém. Agora. Agora, quem é que tem que conhecer o poder da igreja? Eu faço a pergunta: quem é que tem que conhecer o poder que está dentro de você, amado? Dentro de você, amado. A Bíblia responde, veja comigo no versículo de número 10: os principados e potestades nos lugares celestiais. Aleluia. Olha o poder que está sobre a sua vida. Diga para o seu irmão: você tem poder. Diga para ele: você tem poder. E ele vem do Espírito Santo. Diga: ele vem do Espírito Santo. Amados, o inferno crê, pastor Rodrigo, quando a igreja se reúne para adorar, como foi a noite aqui, quando a igreja se reúne para celebrar, quando você em casa dobra o joelho no chão, quando você que é mãe, que o filho deu meia-noite não chegou, deu 1 hora não chegou, você vai lá, está orando, está clamando, o céu está se movendo, aleluia. Você que é pai, teu filho está distante, teu filho está estranho, mas você entra lá no quarto, você entra no banheiro, vai no lugar secreto e ora, começa a combater, começa a lutar. Deus está movendo. Esse é o caráter da igreja militante. Então, como está a sua vida hoje? Você é um soldado ferido, abatido, caído? Ou você entende que soldado ferido não é soldado vencido? É mais uma marca que ele tem experiência com Deus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Então, amados, nós vemos esse texto que a igreja ela entra no combate como vencedora. Quando você vai para a oração, quando você vai repreender o mal, quando você entra realmente na intercessão, na oração espiritual, no combate espiritual, pode ter certeza, uma milícia de anjos, a mão de Deus está com você. O diabo sai correndo. Aleluia! É a libertação, é a libertação. É numa guerra, pastor Rodrigo, é no combate, meu querido irmão, meu querido irmão, que é tanto na ofensiva quanto na defensiva. Porque aquele que combate o combate, ele não é só combatendo, ele vai socando, vai chutando, não. A igreja é sábia, a igreja é inteligente. Diga para o seu irmão: você é muito inteligente. Pode dizer para ele, dá um sorriso, não fala por falar, mas dá um sorriso, você é muito inteligente. Amém. A igreja não combate sozinho. Olha aí, abençoado a igreja. Olha o tamanho do anjo da anja aí, ó, que Deus colocou do seu lado aí. Aleluia, amado. Olha aí. Olha aí como o pastor. Eu estou quase flutuando aqui. Não estou andando um pouco. Irmão, o sol é grande nesse lugar. Aleluia. Deus está levantando pessoas aqui, pastor. Glória a Deus. Deus está levantando aqui homens e mulheres valentes do Senhor. Aleluia. Receba. Aleluia. É o combate, é o bom combate. Não desisto nunca. Tem que ter uma frase aí, né? Sou brasileiro, não desisto nunca. Tem que mudar, eu sou crente, não desisto nunca. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Então essa é a igreja, amados. Ela combate, ela se defende, ela vai para cima, ela não recua, ela vai combatendo o mundo hostil, ela vai combatendo o inferno, ela vai combatendo as hostes espirituais. Na minha casa não, a minha família vai ser salva. Está escrito na palavra: eu e minha casa vou servir ao Senhor. Está escrito na palavra: o poder da fé pode muito nos seus efeitos. Está escrito na palavra, né? As portas do inferno não prevalecerão contra mim. Igreja, aleluia. Está escrito na palavra: se permaneceres em mim e eu permanecer em vós, eu estou em vós, pedireis o que quiseres, guardareis meu mandamento, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Aleluia. Então qual é o seu problema? Não existe mais. Qual é a sua luta? É só combater, é só acreditar, é só se levantar, é só tomar posição, é só tomar atitude. É o caráter multiforme
uniforme da igreja. Em primeiro lugar, a igreja anunciante, de caráter anunciante, não tem vergonha, fala, ora, profetiza, abre a porta, planta a igreja, é célula, é vigília, aleluia! A igreja está cumprindo o seu papel. Não fique sentado na cadeia, não assista os outros crescer, não assista a igreja vencer, você ficar para trás. Você é a igreja, você faz parte dela. Lute pela sua família, num combate onde você já é vencedor, você tem a postura. Meio vencedor, meio atleta, ele recebe a medalha, se não entrar no ringue, se não morrer na raia. E Deus nos chamou para uma corrida onde nós somos mais do que vencedores, amém, amados? Receba essa palavra, amado. O que está impedindo você? Nada. É você mesmo. O maior inimigo no homem não é Satanás, não. Somos nós mesmos que nos conformamos, nos assentamos, entramos no modismo. E Deus nos chama para esse bom combate. Paulo diz: a mim menor, eu sou menor. Quantas vezes você chegou aqui na igreja e se sentiu mais pequenininho? Quantas vezes aí na rua de Lins, em algumas cidades que você veio e morou, quantas vezes você já foi humilhado? Alguém chegou para você e tirou sarro do seu cabelo, do seu corpo, da sua posição social? Quantas vezes alguém já te humilhou porque a sua casa não é bonita, porque você não tem um carro, porque você não tem um sapato? Quantas vezes alguém já te humilhou por você ser uma pessoa tão culta, inteligente? Você pode não ter valor no mundo, mas para Deus você é a pessoa mais importante. Você é amado de Deus. Eu fico impressionado. A igreja é santa. A igreja tem que ser cuidada. Que a igreja é uma potência. A igreja ela é viva. A igreja é a luz da cidade. A igreja é o remédio para o enfermo. A igreja é a solução para quem está desesperado. A igreja é a direção para quem está sem rumo. A igreja é a bússola para quem está desorientado. Aleluia! Combate, meu irmão. Anuncie. Vista-se desse caráter. Ninguém te segura. Lute pela sua família. Lute pela sua casa. Lute pela sua rua. Lute pela sua cidade. Lute pela alma que está perdida, aleluia. A Bíblia diz que a festa no céu, não quando a igreja se reúne para adorar, Deus se contenta muito. A Bíblia diz que a festa no céu, não quando nós fazemos uma vigília, uma bênção, Deus se agrada muito. A Bíblia diz que a festa no céu, quando nós nos reunimos, e fazemos aí um evangelismo, amém, Deus se reúne, Deus se alegra, mas a Bíblia diz que realmente a festa no céu, quando o pecador se arrepende. Deus vai usar você é um deles. Deus vai usar a mim, vai usar a igreja de caráter anunciante, a igreja de caráter militante. Você quer ver um exemplo? Não precisa abrir. Atos capítulo 12. A cena: Pedro, inflamado pelo Espírito Santo, apaixonado por Cristo, ao qual ele conviveu alguns dias, alguns anos, e cheio do poder do Espírito Santo, ele começa a fazer um verdadeiro forfeu na cidade. Milhares e milhares de vidas começaram a se converter, porque Pedro não parava de abrir a boca. Onde Pedro andava, evangelizando. Onde Pedro andava, abençoando. Onde Pedro andava, milhares de vidas se convertendo. Se levantou quem? O nosso inimigo, o derrotado. E aí, numa circunstância, ele consegue colocar Pedro dentro da cadeia. Pedro então é encerrado. Havia duas cadeias, sentinelas, era para ficar guardado mesmo. De lá não sai. Quem sabe ele até sorriu agora, quero ver. Quem é que Pedro vai evangelizar? Só se for cadeado, a cela, os ratos que passam dentro da cela, as baratinhas. Está fechado o nome de Deus. Quero ver agora o que ele vai fazer. Sabe o que acontece? A igreja militante entra em ação. A Bíblia diz que um grupo de irmãos, a chamada Igreja de Cristo, se reúne numa casa. Olha aí a célula, pastor, olha aí a célula. Se reúne numa casa e os irmãos começam a orar, começam a guerrear, começam a pedir: Deus liberta Pedro, Deus, em nome de Jesus, repreendemos o mal sobre a vida de Pedro, Deus, tira o nosso irmão Pedro da cadeia, Senhor, liberta Pedro. A igreja começou a clamar. Deus ouviu e falou: a igreja, Deus
um anjo, a resposta de Deus. Você nunca ficará sem resposta. Diga para o seu irmão, você nunca ficará sem resposta. Diga para ele aí. Você nunca vai. Deus não é Deus de confusão, pastor Rodrigo. Deus não é Deus de deixar ninguém frustrado. Você é importante para Deus. O teu coração de Deus. Não é seu mais não. Deus manda lá, o anjo vai. Nem os guardas vivem, pastor Rodrigo. Vamos sair para fora. De uma tal forma que foi mistério. Capa, né? Botou, põe a sandália. Quando de repente, os irmãos lá orando, olha o barulho. Vai alguém entender. Peraí, espera um pouquinho. Ô gente, espera um pouquinho, ó. Tem um homem lá fora, eu acho que é Pedro. Não, Pedro está Pedro, eu estou morando, não é Pedro. Vamos ver. Chega lá, Pedro. Obrigado, irmãos. Obrigado, porque você foi libertado. Aleluia. Esse é o papel da igreja militante. Como você está hoje? Para quem você está combatendo? A quem você está tirando das trevas? A sua oração está sendo direcionada a quem? A quem você está sendo bênção para abençoar? A quem você está sendo usado para libertar? Deus vai usar você. Comece primeiro pela sua casa. Amém? Como é gostoso ver a família unida. Como é gostoso ver minha esposa aqui me assistindo. Como é gostoso saber que meus filhinhos estão ali dentro do ministério infantil. Como é gostoso saber que minha filha de 14 anos está lá na igreja, segura, salva, está lá louvando a Deus, cultuando a Deus. Como é gostoso saber que todos meus irmãos estão na igreja. Como é gostoso saber que eu tenho um cunhado pastor, meu pai é pastor. Como é gostoso saber que eu tenho um sobrinho seminarista. Como é gostoso de ver que todos os meus sobrinhos estão crescendo no caminho de Deus. Mas alguém paga o preço. Eu não faço. Olha para minha família sempre. Você também vai falar o seu. Amém? Aleluia. Combate o combate. Não desista, amados. Este é o segundo caráter da igreja, chamado caráter da igreja militante. Agora escute isso também. A igreja de combate, a igreja que milita, vai chegar também no seu objetivo. Você anuncia, você tem paixão de orar, falar, evangelizar do seu jeito. Uns falam mais, outros falam menos, mas você sempre tem uma sementinha boa para semear lá na sua casa, com seus parentes. Sempre você está lançando a semente. Isso agrada o coração de Deus. O mal se levanta, mas a Bíblia diz lá em Mateus que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Paulo diz lá em Filipenses: olha, em nada estáis intimidados. Ele mesmo que sofreu vários naufrágios, foi apedrejado, teve que sair correndo de uma cidade dentro de um saco para não ser morto. Ele mesmo diz, pastor Rodrigo, lá em Filipenses: olha, a igreja, em nada estejais intimidados, ou seja, não tenha medo. Então assim nós vamos crescendo. Deus vai fazendo. Aquele problema que está me atormentando, uma dívida, um mau relacionamento, uma coisa do passado, uma preocupação, uma direção, quando vê, tudo em calma. Porque a palavra diz: buscar primeiramente o reino de Deus. Completa para mim. Vamos melhorar? Buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, quando a igreja combate e quando a igreja milita, vai chegar o efeito. Mas aí entra a terceira verdade, a última que eu quero já terminar aqui e orar. A terceira verdade que encontra esse texto é que aí ela passa de ser da igreja militante, a igreja combatente, ela passa então a ser a igreja de caráter perseverante. Olha comigo no versículo aí, versículo 12 e 13. Efésios 3, 12 e 13. Aí diz assim o texto: pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé em quem? Nele, Jesus. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas lutas, nas minhas tribulações. Ou seja, não fique olhando para a minha luta, não fique olhando se eu estou passando por luta, não. Vá adiante, persevere, vá à frente. Por quê? Porque diz a palavra: porque nas minhas lutas e nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Aleluia. Você quer receber o seu galardão? Persevere. Você quer entrar no céu como vitorioso? Persevere. Você quer ser bênção na sua igreja, na sua cidade, dentro da sua casa? Persevere. Você quer ser usado tremendamente por Deus? Persevere. Então, de acordo com a palavra de Deus, irmão, nós vemos que nós temos acesso, ousadia, para chegar na frente de Deus e dizer: Senhor, Senhor, está difícil.
Pai, eu estou anunciando, eu estou combatendo, Pai, mas eu estou quase desistindo. É muita pressão, a impressão de que eu não vou aguentar, a impressão de que eu acho que eu não vou mais adiante. O Senhor me ajuda. Naquele momento, essa oração sincera, simples, você está sendo perseverante, está dizendo: Senhor, me ajuda. Aquele que persevera não é aquele que é super-herói. Aquele que persevera, ele é o único que vai reconhecer que não é na força dele, mas é na força de Deus. Amém? Diga para o seu irmão: não é na sua força, mas na força de Deus. Olha, irmão, será que Deus falha? Será que Deus é fraco? Será que Deus não tem poder para fazer? Olha você aí. Quem era você ontem? Quem era o pastor Alex ontem? Olha onde nós estamos nesse santuário, falando, pregando, dando vida, saqueando o inferno, dando almas, plantando igreja, voando para lá e para cá. Estamos no caminho certo, amado. E nesta noite, em nome de Jesus, eu quero que essa palavra seja um desafio no seu coração, seja um desafio para você se levantar nesta noite e dizer: vale a pena continuar firme, vale a pena continuar orando, vale a pena continuar profetizando, vale a pena continuar buscando, vale a pena continuar combatendo, vale a pena continuar militando, vale a pena continuar perseverando, porque eu hei de vencer, porque eu já sou vencedor. Paulo disse, esquecendo para as coisas que para trás ficam, que foi falado hoje: avanço para o alto, perseverança. Perseverança. Abra comigo lá em Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Versículo de número 13. A Bíblia diz que o nosso Deus é conhecido como Deus da esperança. Romanos capítulo 15, versículo 13. Vamos ler todo mundo, amado, bem alto, bom tom, alta voz. Romanos capítulo 15, versículo de número 13. Romanos capítulo 15, versículo de número 13. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? E o Deus da, vamos lá? E o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Aleluia. Você está aqui vivendo esse texto. Você tem Deus da esperança. O seu Deus, meu Deus, é conhecido como Deus da esperança. Então, como não é eu de perseverar, não hei de confiar, é o Deus da esperança que está agindo dentro do seu ser, é o Deus da esperança que vai agir dentro da sua família, da sua casa, é o Deus da esperança que vai agir nessa cidade. Aleluia! O próprio Cristo diz lá em João capítulo 16, 33, você não precisa abrir, ele diz: olha, eu vos tenho dito essas coisas para que tenhais paz em mim. Aí ele continua dizendo: olha, no mundo, na cidade, aí onde você vive, passareis por aflições. Como eu disse, passar é diferente de permanecer. Passar tem começo, meio e fim. Permanecer é que fica. É só derrota, não tem saída. Não existe mover de Deus. É seco, é vazio. A pessoa não acredita, é incrédulo. Agora, nós, muitas vezes, nós vamos crescer, muitas vezes é passando por estreitos, é passando por vales, é passando uma caminhada, às vezes lá em cima da montanha, de repente descendo a montanha, atravessando o deserto, aí vem o mar, Deus vai abrir o mar, vai aparecer no deserto, Deus vai dar água no deserto. Aleluia! Persevere, meu amado, quem sabe nesta noite. Eu não sei se a tua vida está no deserto, eu não sei se você está atravessando um vale, mas uma coisa eu sei, você está no lugar certo. Aleluia! Aleluia! O nosso Deus é o Deus da esperança. Aleluia! Amados, eu me lembro de uma história de um jovem chamado Glenn Cunningham, Estados Unidos, estado do Colorado. Uma lição de perseverança. Aquilo impactou quando eu li sobre esse jovem. Esse jovem, quando menino, criança, ele tinha uma incumbência. Todos os dias, na escola rural do estado do Colorado, ele tinha uma tarefa, pastor. Era ele quem tinha que chegar primeiro na escola e ligar forno a lenha, o fogo a lenha, a lareira. Naquela época não tinha energia elétrica na cidade, então cada sala tinha uma lareira e ele tinha incumbência de ir lá e acender. Ele foi preparado para isso, e lá ele, pequeno menino, Glenn Cunningham,
E lá na escola ele ia. Um dia, quando os professores foram chegando na escola, a escola pegando fogo, cheia de fumaça, correram e viram o Glenn Currigan deitado ao chão perto de uma lareira. Quase não conseguiram pegar devido à intensidade da fumaça. E quando uma professora chega perto dele e vê ele todo queimado, rapidamente o socorre e leva para o hospital da cidade. Glenn Currigan chega quase em estado morto. Por um milagre, ainda vivo, os médicos começam a fazer os primeiros curativos e começam a tratar, e os médicos dizem à mãe: mãe, tenho uma triste notícia para dizer para você, o teu filho não passa desta noite. Glenn Currigan, apesar de não poder falar, apesar de estar ali sedado, mas ele escutou a voz do médico dizendo que ele não mais viveria. Esse jovem, dentro de si, resolveu viver. Ele disse: não vou morrer. Passada aquela noite, a mãe orando, família evangélica, o pai orando, a mãe orando. Chegou o segundo dia, o médico disse: olha, esse segundo dia realmente ele não passa. Ele passou um dia, mas o segundo dia não passa. E todas as vezes que o médico falava isso, o pai e a mãe do lado da maca e o médico do outro lado da maca. Novamente, Glenn Currigan ouve o médico dizer: esse segundo dia ele não passa. Uma força interior, uma vontade de viver tomou conta, e ele combatendo dentro dele, ele foi combatendo aquela enfermidade, aquela infecção, aquela formação, e disse: eu vou viver. Passado 2 semanas, o médico então chama a família novamente e diz: olha, ele não morre mais, mas ele não vai mais poder nem andar e nem movimentar os braços. Foram queimados todos os seus membros inferiores. Glenn Currigan ouve aquilo, e mesmo assim, ainda não podendo falar, ele resolve dentro dele dizer: ainda eu vou voltar a andar. Passado 3 meses, Glenn Currigan, ele é liberado do hospital para a sua própria casa, uma fazenda. E chega lá na fazenda, a sua mãe todas as manhãs coloca ele numa cadeira de roda. E ele pede: mãe, me leve perto da porteira, para mim ver ali as vacas, os gatos, ficar um pouco ali no sol das manhãs. E a sua mãe de vez em quando passava as mãos nos braços, na perna do menino, para que Deus fizesse um milagre, na verdade. E que a Bíblia e a história diz que quando ela passava a mão, ela orava e declarava cura sobre a vida do seu filho. Mas passando o dia, nada acontecia. E Glenn Currigan, vendo a fé da sua mãe, e ele vendo a sua dificuldade, ele resolveu no seu interior dizer: eu vou voltar a andar. Mas falou com uma convicção tão forte que, a partir do outro dia, quando a sua mãe colocava ele perna seca, para não constranger a sua mãe, ele esperava ela sair para fazer os afazeres, e Glenn Currigan se jogava na cadeira de roda e ia se arrastando 1 metro dele, até segurar no arame onde tem a estaca da cerca e se colocar em pé. Aos poucos ele foi conseguindo colocar, se apoiar no ombro. Passando alguns dias ele conseguia colocar os dedos. Passou alguns dias ele colocava o braço. E dentro de 9 meses, Glenn Currigan conseguiu firmar os pés e já conseguia dar os primeiros passos. Sabe quem foi Glenn Currigan? Depois, quando ele entrou na idade de 18 anos, passado um ano, ele foi o recordista mundial de velocidade dentro de quadra indoor nos Estados Unidos da América. Um jovenzinho, desde pequeno, aprendeu a crer em Deus, a perseverar, e vendo a fé da sua mãe, resolveu superar a barreira da dor do impossível, para dizer no seu coração que ele saberia que Deus iria ajudar, e ele ia vencer e dar alegria para sua mãe, e saberia que ele poderia viver muitos anos e poderia dar muitas alegrias à sua família. Quem sabe nessa noite nós temos aqui muitos Glenn Currigan. Quem sabe você está confiado, cansado, talvez ouvindo uma notícia de que isso não vai acontecer, de que a sua oração Deus não vai ouvir, de que essa sua luta já foi, olha para outra coisa, você já fez a campanha e nada aconteceu, desiste, eu já pedi para Deus, não deu para mim, vai dar para você. Talvez você está rodeado de pessoas negativas e pessimistas, que estão sendo usadas para te desmotivar, e você chega à igreja a cactos e farrapos,
E mesmo assim, ouvindo uma palavra como essa, sai animado, mas chega lá fora, sua vida é uma vida rotina. Hoje eu profetizo pela sua vida, em nome de Jesus, que a sua vida nunca mais será a mesma. Deus está levantando você. Aleluia! Glória a Deus. Pastor Rodrigo, eu sinto no coração, me perdoe. Eu gostaria que o pastor Rodrigo e a sua equipe, se assim o pastor tiver, eu gostaria que se o pastor tivesse hora, eu gostaria que toda a igreja fosse ungida nesta noite. Que um grande corredor de fé, aleluia, Deus está falando, pastor. Um grande corredor de fé se faça que todos passem por ele e receba a unção da vitória sobre a sua vida. Que vitória é essa?